Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado por estarem aqui conosco nesta magnífica Expo Inter. Eu acho que vocês são todos testemunhas do que aconteceu para todos nós, pela grandiosidade da Expo Inter, eu acredito até que acima das nossas próprias expectativas. Com certeza. Uma afluência de público, que não sei se nós vamos chegar a 800 mil pessoas hoje, durante toda a semana no parque. É bem provável que sim, os números antes já eram muito eloquentes. E realmente nós tivemos a maior Expo Inter de todos os tempos. Pode ter um reflexo do pós-pandemia, porque provavelmente as pessoas estavam com saudades dos eventos presenciais, mas independente disso, eu creio que a Expo Inter ela está representando como nunca a grandiosidade do agronegócio brasileiro. Por isso que ela é desse tamanho. Porque se nós olharmos, e vejam bem, a última grande Expo Inter foi em 2019, portanto se passaram 3 anos, e nesses 3 anos o agronegócio cresceu 37%. Então, este é o fato pelo qual a Expo Inter está tão grande. Porque pelo fato dela ser uma feira que já não mais está circunscrita ao território gaúcho, ela extrapolou para todo o território nacional, e pelo fato deste Brasil ser um país continental, a Expo Inter é uma feira brasileira, sem dúvida nenhuma, ainda aqui no território gaúcho, é que ela está nos traduzindo o porquê deste tamanho. Sob o ponto de vista político, que é o primeiro grande ponto desta Expo Inter também, em função de estarmos num ano eleitoral, nós não nos recordamos de uma Expo Inter que tenha sido inaugurada com o presidente e o vice-presidente da República juntos. Estavam os dois aí. Além de termos também 2 ministros de Agricultura, um daqui e outro do Uruguai, que estavam no ambiente da inauguração. E também, dentro deste bojo da Expo Inter, nós ainda recebemos politicamente, aqui na sede da nossa Farsul, não só o presidente Jair Messias Bolsonaro para o almoço, aliás é a 3ª vez que ele vem na casa, a primeira vez ele veio como candidato, é bom recordar, depois a 2ª vez ele veio o ano passado e almoçou na nossa Farsul, e esse ano, atendendo a convite nosso, também ele veio novamente à Federação da Agricultura e almoçou aqui. Isso por si só já é um ato político da maior grandiosidade do país, porque afinal de contas é o presidente da República que está aqui conosco. Ainda tivemos a visita de outros 2 presidenciáveis, o Felipe do Partido Novo, teve hoje de manhã na casa, e a Simone Tebet também esteve aqui, creio que há 2 dias atrás. Além dos candidatos a governo do Estado, que estiveram na casa Eduardo Leite, Luiz Carlos Reis, Onix Lorenzon, o Jobim e o Vieira da Cunha, todos visitando a casa, colocando as suas propostas para possíveis governo, o que muito engrandeceu a nossa Federação da Agricultura, sem dúvida nenhuma. Tivemos aqui também o nosso presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Dr. João Martins, com toda a diretoria da CNA, que permaneceram aqui durante 3 dias, vivenciando e vivendo o parque, assim como pela primeira vez na história a CNA colocou um estande próprio numa exposição. A partir da Expo Inter, vejam bem, o tamanho da Expo Inter pela vida também da CNA, e a partir da Expo Inter que a CNA pretende nas grandes feiras brasileiras colocar lá o seu estande, afinal de contas, é a maior representatividade do produtor rural brasileiro.
Nós tivemos aqui uma importantíssima reunião do Grupo Farm. E por que ela se revestiu de uma importância superior em relação aos outros anos? Porque é normal nós fazermos o circuito Farm a partir do Paraguai, Buenos Aires, Expo Inter e Montevidéu. Mas este ano nós temos uma visão da grandeza e do poder dos países do Mercosul, ainda poder este sendo mal utilizado frente à nossa grandiosidade, frente às necessidades do mundo em termos alimentares. Porque se na realidade o Brasil hoje é uma das grandes potências agrícolas do mundo e será sem dúvida nenhuma a maior agricultura do mundo nos próximos, creio eu, que 15 ou 20 anos, talvez até antes, isto tem um significado muito forte perante o mundo, perante a comunidade mundial, porque o Brasil hoje é garantia de alimentação. Além de ser garantia de potência ambiental também, diga-se de passagem, o Brasil é uma potência agrícola, embora mal entendido por alguns interesses, principalmente da Europa, e nós estamos realmente, não nos preocupamos mais com a Europa, assim como disse o presidente, o ministro Paulo Guedes, a Europa está se tornando irrelevante, sim, para o cenário agrícola brasileiro e da América do Sul e para o Mercosul, diga-se de passagem, e foi sobre isso que nós, no Grupo Farm, que é a maior representação do agro do Mercosul, porque aí está o Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, as federações dos representantes e ainda com a presença de 2 ministros da Agricultura, tanto o ministro Marcos Montes como o ministro Fernando Matos do Uruguai, que ficaram durante todo o tempo, mais a CNA. Afinal de contas, a reunião foi conduzida pela nossa CNA para este cenário. Além de termos também discutido uma nova visão sobre o processo sanitário, além do processo mercológico, mas para o processo das carnes, estava junto conosco a nossa ABIEC, o Antônio Jorge Camardelli estava junto conosco, onde nós estamos tentando levar uma nova concepção a respeito desta importante enfermidade, em que livre é livre com ou sem vacinação. Porque nós temos aspectos muito interessantes que estão rolando pelo mundo, que, por exemplo, tem países do mundo, um país do mundo pelo menos, que não quer comprar carne de país que não vacina, e tem país que vacina que vende carne para país que não aceita, vê bem, não aceitava dentro do circuito país que vacinasse. Então nós estamos, através deste grupo, tentando levar para a OIE uma nova percepção deste processo, e por isso também estava aqui todo o departamento de febre aftosa do Ministério da Agricultura. Mas eu creio que o ponto alto desta exposição, entre outras coisas, é a presença do público urbano, porque realmente a Expo Inter ainda desenvolve este papel que nos parece fundamental de a congregação do nosso consumidor, do povo urbano com o povo rural, para as pessoas do meio urbano entenderem que a comida não nasce na gôndola do supermercado, e também entenderem que a participação do agronegócio brasileiro foi fundamental para que nunca tivesse faltado comida na gôndola de qualquer supermercado brasileiro, embora alguns países do primeiro mundo, dito primeiro mundo, tenham tido este tipo de problema. É verdade que, e a nossa expectativa, e vamos ver o número hoje à tarde, na coletiva de imprensa maior da Secretaria da Agricultura, onde lá estaremos, mas nós estamos com a expectativa que as vendas de máquinas agrícolas devem ter sido muito grandes. A exemplo de outras feiras que já vem acontecendo, em função de que o produtor rural continua, assim, apostando no futuro do mercado, principalmente pelas grandes questões mundiais, do pós-pandemia e da questão da guerra que hoje está estabelecida na Europa, que ainda nos leva a um destino ainda um pouco incerto quanto a mercados, mas que parece que o Brasil vai se
está se beneficiando de tudo isso que está acontecendo, porque dois grandes países líquidos exportadores mundiais estão no palco da guerra, que é a Ucrânia e a Rússia. E um é o quinto, aliás, um é o quarto maior exportador líquido mundial, que é a Ucrânia, e o outro é o sexto, que é a Rússia. Como eles estão nessa situação de litígio, um bloqueado e o outro levando bomba, vamos ser claro, o Brasil também emerge nesse cenário como solução. Então, eu gostaria já de passar, para nós entendermos um pouco dos números, ao nosso economista Antônio da Luz. Por favor, Antônio. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores. Nós estamos esperando um número grande, hoje à tarde. Nós não temos nenhuma informação privilegiada, mas pelo que conversamos com as pessoas, com outros promotores e com o próprio pessoal nos estandes, tudo leva a crer que teremos um número positivamente surpreendente. E isso nos traz uma preocupação que é muito mais voltada à solução do que à preocupação em si. Desde o início de 2019, nós estamos trabalhando, nós, me refiro CNA principalmente, e nós, FARSUL, junto com o CNA, enquanto CNA, com o governo e o Congresso, para termos mecanismos novos de crédito. O sistema de crédito rural, ele não dá conta do tamanho do Brasil do agronegócio. Como o presidente ressaltou, nesses últimos 3 anos nós crescemos 37%. Não tem como o sistema de crédito rural... Nem a China cresceu tanto. Nem a China cresceu tanto. Não tem como o sistema que foi criado lá na década de 90 dê conta dessa necessidade. E além do crescimento puro, nós tivemos o aumento dos preços, porque a inflação não foi somente no consumidor. Nós lembramos muito da inflação dos alimentos, com razão, que é um problema, é grave, é ruim, e nós sofremos também com a inflação dos alimentos. Todos nós vamos ao supermercado e, enquanto setor, vemos a dificuldade das pessoas. Para nós é um problema, mas nós às vezes não nos damos conta que a inflação é um vento que vai varrendo tudo. Temos a inflação também dos custos de produção, que por sinal aumentaram mais do que aumentaram os preços ao consumidor. Da pandemia para cá, os custos de produção aumentaram 72%. Então a demanda por recurso cresce também pela mudança nos preços, pela inflação. E por conta disso, se criou a Lei do Agro, que vocês noticiaram, desde quando ela era MP do Agro, depois virou Lei do Agro. Ano passado nós tivemos a criação dos FIAGROS, que são fundos de investimentos no agronegócio, que já estão funcionando. Nós temos agora a CPR 3.0, todas as medidas que foram criadas pelo governo, mas com uma participação muito forte da CNA, e nós tivemos a oportunidade de ver o mercado mudando de direção. Quem viu o Plano Safra, o anúncio do Plano Safra esse ano, já viu a quantidade de recurso livre lá. Nós, só de CRA do ano passado, nós fizemos 25 bilhões de reais em CRAs no ano passado. Esse ano foram 40, só nos primeiros 6 meses. E está nos preocupando que o segmento das máquinas agrícolas, o setor de máquinas agrícolas, ainda não está integrado nesse novo sistema de crédito, que os bancos já estão, que as cooperativas de crédito já estão, que as cooperativas de grãos já estão. Cotribá só esse ano foi R$500 bilhão em operações semelhantes, Cotrijal e outras. As revendas de insumos já estão, e nós não estamos vendo o setor de máquinas, ou melhor, nós estamos vendo o setor de máquinas lutando para melhorar as condições creditícias via BNDES, que é o sistema vigente. O que fazem muito bem, o que fazem da maneira correta e fazem um excelente trabalho para os seus. Mas o BNDES é insuficiente. Não dá mais conta.
E tememos que esse número que será anunciado hoje, que esperamos muito superlativo, na hora que ele vier para a concretude dos negócios, na hora de assinar o contrato e o dinheiro sair da conta e vir à máquina, nós vamos estar lá vendo o setor dando F5 no site do BNDES para ver se saiu uma circular nova suspendendo, se saiu uma circular nova voltando ativa. Eu acho que o negócio está muito grande para nós ficarmos dependentes de BNDES e ficarmos lá lendo circulares do BNDES. É importante que o setor, e quando nós estamos falando do setor, nós estamos juntos, o setor todos interessados em vender e em comprar, olharmos mais para isso que o governo e o Congresso construíram nos últimos 4 anos, portanto não tem novidade nenhuma, para justamente não acontecer isto que provavelmente irá acontecer nos próximos meses decorrente da Expo Inter. Era isso, presidente. Obrigado, Antônio. Mas tem outros fatores ainda que nos preocupam com o crescimento do agronegócio brasileiro, que é justamente um gargalo que nós temos, que é a qualificação da mão de obra. E para isso o Senar entrou também com várias inovações nesse período, nos últimos 2, 3 anos, além da nossa magnífica casa que foi construída aqui do lado, bem no coração do Expo Inter, onde trouxe também o Senar para o cenário, pelo menos, do entendimento e o conhecimento das pessoas que não tinham ideia do nosso S. Honorário, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Tivemos aqui, então, a oportunidade, me parece que como para todos, uma feira absolutamente distinta e que reflete aquela sensação de quem ficou muito tempo sem ver um amigo e quando voltamos 3 anos depois para enxergar a agropecuária como um todo, encontramos esse amigo 37% maior do que ele era a última vez que nós nos encontramos. Portanto, esta é a sensação que temos neste momento, de que o nosso amigo ficou gigante e todos os números da feira demonstram justamente essa explosão que aconteceu com a agropecuária brasileira, o agronegócio brasileiro, nesses últimos 3 anos. Para que tenhamos uma ideia, só se relacionando com o Senar, tiveram o nome, CPF, devidamente anotados, 11 mil pessoas nos nossos estandes. Né? E alguns destaques se fazem relevantes. Óbvio que o Senar precisava estar à altura da agropecuária gaúcha brasileira e, portanto, inauguramos uma nova sede no Parque de Exposições Assis Brasil, bem aqui atrás de onde estamos, né, na esquina onde antes haviam banheiros públicos da década de 70, e nós acabamos, num acordo com o governo do estado, fazendo este investimento nesta área, colocando o Senar pelo menos no mesmo patamar que a agricultura e a pecuária do Rio Grande do Sul merecem. E, obviamente, que em contrapartida temos a responsabilidade de construir novos banheiros públicos no Parque de Exposições. Fora isso, tivemos um destaque nessas visitas todas para a área de tecnologia de aplicação de produtos agroquímicos defensivos agrícolas. Quase 15% das pessoas que se relacionaram conosco foram atrás dessas informações, o que robustece muito a preocupação do produtor rural gaúcho com a qualidade do seu trabalho, principalmente na lida com produtos agroquímicos, demonstrando que cada vez mais há uma busca por educação no uso desse tipo de produto, fazendo com que nós tenhamos, sim, capacidade de sermos suficientemente responsáveis como sociedade para ter uma prática, sim, de uma agricultura intensiva, com o uso de produtos intensificados, principalmente da ordem da indústria farmacêutica e química, mesmo assim, tendo capacidade de produzir muito bem. Lançamos aqui uma preocupação, e o presidente citou a questão da formação de mão de obra. Nós temos visto nessa feira, me parece já histórico, ter essa percepção de que a tecnologia em máquinas e implementos agrícolas avança de maneira vultuosa sobre a nossa sociedade rural, e o presidente já tem cunhado essa expressão em alguns momentos: é mais fácil adquirir a máquina do que saber quem vai operá-la. E nós temos uma preocupação muito grande com isso. A velocidade com que isso vem acontecendo é muito rápido, e nós estamos então inovando na forma de fazer capacitação, e estaremos
a partir de um protocolo de intenções assinado com a Embrapa Pecuária Sul, com sede em Bagé, agora durante a Expo Inter, inaugurando muito em breve um centro de formação de profissionais, formação profissional, junto à área da Embrapa, uma fazenda grande que há neste município de Bagé e Ilha Negra, onde lá faremos um centro de formação capaz de capacitar entre 5.000 e 7.000 pessoas por ano, com um processo intensificado, com hospedagem, com alimentação. As pessoas ficarão num semi-internato praticamente, saindo de lá capazes de operar essas máquinas que têm essa alta tecnologia embarcada, porque nós já estamos falando de colheitadeiras de 2, 3, 4 milhões de reais, falando de tratores de R$ 1 milhão, pulverizadores de 2 milhões de reais. Isso é muito investimento de parte do setor agropecuário e precisamos ter operadores preparados para isso. Lançamos aqui, alguns acompanharam o nosso programa, a nossa ação em odontologia, o Senar ir lá levar dentistas ao interior do estado do Rio Grande do Sul, uma parceria do Senar com o SESI. Neste primeiro ano, ainda 2022, pretendemos fazer 1.000 atendimentos em 16 municípios do estado do Rio Grande do Sul, e a partir dessa experiência há uma proposta de evoluirmos para 4 unidades móveis trabalhando simultaneamente no estado, fazendo com que as pessoas que moram no meio rural, trabalhadores e produtores rurais, recebam um atendimento profilático e de baixa complexidade, no número de pelo menos 10.000 atendimentos no ano que vem. E por último, faço destaque aqui ao lançamento na área ambiental do nosso curso de regras ambientais para produtores rurais, mais uma ação demandada por produtores rurais, preocupados com a responsabilidade que têm no uso de recursos naturais, assim como também na questão dos defensivos agrícolas. Então lançamos o curso de regras ambientais para produtores rurais, onde o Senar fará esse trabalho de tradução de quais são as obrigações que o produtor tem previstas na nossa legislação, numa linguagem que ele consiga compreender, que é talvez a maior dificuldade do produtor, e ela não é cumprir a lei, ele consegue, ele o faz. O problema dele é compreender quais são as suas obrigações. E esse será o papel que o Senar assume. Além de, claro, ainda na área ambiental, com a nossa peça teatral, o Arroto do Boi, em que procuramos desmistificar a questão da participação da pecuária nos temas de sustentabilidade e de mudanças climáticas, particularmente. Há um preconceito muito grande, em geral, contra a pecuária, e nós temos a convicção de que isto é uma coisa equivocada de parte da nossa sociedade. Então, de maneira muito lúdica, bem-humorada, nós procuramos trazer para a sociedade uma discussão que fizesse com que as pessoas, pelo menos, praticassem um pouco mais de bom senso, tivessem um pouco mais de zelo em não repetir fake news, notícias que ouçam sem ter um filtro, pelo menos. E aí a peça faz justamente esse trabalho, e num sistema de amostragem que foi levantado a partir de fotografias, que é um jeito de medir quantas pessoas a gente consegue ter, temos uma estimativa de 5.000 espectadores durante as 45 apresentações realizadas, onde ali uma família, um pai, uma filha e um boi que fala e fica de pé, a gente, de maneira muito bem-humorada, leva à sociedade, tanto rural, mas principalmente a toda a sociedade urbana que frequenta a nossa Expo Inter, uma mensagem no sentido de que a pecuária, aliás, como a agricultura como um todo, mas particularmente a pecuária, faz parte da solução dos problemas e não do problema em si. Então, que a gente possa efetivamente entender que o nosso segmento produtivo, ele ajudará a resolver todos os problemas que a gente tem, e muito menos, pelo contrário, ele não faz parte desse problema. E evidentemente que nós estamos realmente também preocupados com as questões ambientais. Talvez não seja um modismo, mas se não uma realidade. E a agropecuária brasileira e gaúcha possivelmente seja o país mais... é uma potência ambiental, né? Nenhum país, se nós pegássemos o nosso código florestal hoje e aplicássemos na Europa, possivelmente a metade da Europa teria que parar com a agricultura dela. E preocupando isso também, a nossa medalha Assis Brasil, a secretária Marjo, do Meio Ambiente, também teve uma vida muito intensa no parque, ou seja, significa no belo relacionamento do agronegócio com a Secretaria do Meio Ambiente,
na busca de soluções dos problemas. Marcelo Donadelli. Senhoras e senhores, bom dia. Pois é, na agenda ambiental nós tivemos este ponto destacado pelo presidente, muito importante esta proximidade. Nós tivemos aqui a SEMA, a FEBAN, dentro da própria Expo Inter, então foi uma oportunidade de a gente unir os setores que têm uma intersecção muito grande quando tratamos da agenda ambiental e a produção de alimentos. Então essa proximidade contribuiu muito para que a gente pudesse entender ambos os lados e caminhar, rumar para um único sentido, que é do desenvolvimento sustentável. Tivemos também, ainda na terça-feira, a segunda reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, um importante fórum que tem o papel de construir um plano estadual de mudanças climáticas, e esta reunião teve uma agenda eminentemente voltada à produção de alimentos, ao setor agropecuário, onde nós tivemos especialistas da Embrapa, Ministério da Agricultura, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, demonstrando o papel do setor agropecuário frente aos acordos firmados pelo Brasil, firmado pelo Rio Grande do Sul, o Acordo do Clima. E como o setor agropecuário pode ser e é parte da solução para a mitigação e adaptação em relação aos gases de efeito estufa, né? Dentro disso também foram abordadas as tecnologias do programa ABC+, principalmente um tema muito falado nesse último ano, que é a irrigação, que também é uma das linhas tecnológicas e também se abordou em vários fóruns dentro da Expo Inter, né? Os avanços encontrados junto ao Ministério, ao Grupo de Trabalho formado no Ministério Público, também junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, visando um maior dinamismo junto ao licenciamento ambiental da irrigação para que o produtor possa adotar essa tecnologia. E tivemos também importante demonstração do Estado do Rio Grande do Sul como um grande polo de sustentabilidade e diversidade produtiva, o que reflete principalmente, né, numa forma de demonstrar à sociedade gaúcha que está presente aqui nessa Expo Inter com um público recorde, como o produtor rural contribui não só com a produção de alimentos, mas sim com a preservação ambiental, a produção de água dentro das propriedades através das matas ciliares, a preservação de nascentes, o que vai refletir sim no público urbano. Então, sem dúvida, foi uma Expo Inter onde a gente pôde olhar para frente, discutir muitas ações. Tivemos a assinatura do decreto de pagamento de serviços ambientais, mercado de carbono foi muito conversado dentro dessa Expo Inter, olhando de como pode o setor também ser remunerado ao fazer a sua parte pela preservação ambiental, refletindo numa sociedade mais sustentável, né, e reconhecendo o setor. Presidente. E preocupados com o tema educação, também é verdade que nessa Expo Inter nós recebemos o pessoal do De Olho no Material Escolar, realmente tem muitas distorções nessa área, e recebemos muitas escolas aqui. Antônio, por favor. Este ano, bom, todos os anos as escolas vêm espontaneamente para a Expo Inter, várias escolas se organizam para fazer excursão com as crianças, mas elas chegam e não têm um roteiro, elas vão aleatoriamente passeando pelo parque. E em parceria com a Associação De Olho no Material Escolar, que é uma associação sem fins lucrativos, absolutamente privada, formada por pais e mães que olham o material escolar dos seus filhos com regularidade e se escandalizam com as coisas que lá são expostas, formaram essa associação e, em parceria com eles, nós fizemos um roteiro para as crianças que já vinham para o parque. Foram mais de 600 crianças, onde se concentravam na Farsul, e da Farsul faziam um roteiro em várias empresas de máquinas, empresas de químicos, para fazer uma discussão sobre como é que se produz, como é que se usa, para que serve cada uma daquelas tecnologias. E eu não vou citar nenhuma das empresas, porque foram várias, vou citar todas elas no nome do Senar, que era a primeira visita depois daqui, onde as crianças tiveram a oportunidade de assistir o teatro, que o Colorelli citou agora há pouco,
mas também toda a parte de estufas, todas as oficinas que estavam à disposição, e em todos os estandes que receberam as crianças, eles tiveram a atenção de instrutores, de técnicos especializados, onde foi possível conversar não só com as crianças, mas também com os professores, e o resultado foi muito surpreendente. Foi impressionante, porque a gente pensou, vamos botar um roteiro para a meninada, eles quem sabe não vão gostar muito, vão preferir estar no parque, mas foi surpreendente, porque os depoimentos que nós coletamos das crianças foram justamente ao contrário do que nós esperávamos. Eles ficaram encantados com o que viram, e tentamos com isso mostrar um setor que demanda mão de obra, que precisa de empresários, que precisa de empregados, e que, se eles no futuro, quando estiverem escolhendo sua profissão, quem sabe olhem para o agronegócio com carinho, que é um setor que precisa de pessoas de todos os tipos de profissões. Obrigado, doutor da Luz. Mudamos o estilo da vitrine da carta. Bom, perfeito. Bom, boa tarde a todos. Realmente esse ano nós aproveitamos que durante 2 anos estivemos ausentes do seu tradicional local da vitrine da carne, que desde 2009 ela apresenta aqui na Expo Inter as principais cadeias produtivas, as principais carnes que são comercializadas e o desenvolvimento de como é feita a produção dessa proteína. Aproveitamos este ano, evoluímos a vitrine da carne, que fica tradicionalmente no estande do programa Juntos para Competir, que é uma ação integrada da FASUL, do cenário do SEBRAE, aqui na exposição com a parceria específica para a Expo Inter do sistema do SENAI, da FIERGS e do Sistema FEComércio através do SESC, e onde, por iniciativa da FASUL, nós fizemos uma evolução, onde não apresentamos a desossa, e sim os cortes como são apresentados no comércio. Como o consumidor encontra esses cortes no mercado, e a partir daí, de uma forma moderna e tecnológica, vocês devem ter visto que nós tivemos uma série de painéis de LED, e durante 24 apresentações nas cadeias bovinos, suínos e ovinos, nessas 24 apresentações nós tivemos em torno de 1.230 participações. Com este modelo, a vitrine ela se torna uma vitrine móvel, onde ela pode em vários ambientes, se estar presente de uma forma mais dinâmica e está diretamente linkada no site da FASUL, onde os e-books, as receitas e as carnes trabalhadas com parceria das associações de raça estão disponibilizadas. Muito importante também o maior espaço que as associações tiveram durante a apresentação da vitrine para explicar os programas de qualificação dos cortes e o programa de remuneração de carne aos produtores, por que ela é feita, por que esse programa é feito, por que os selos de algumas carnes são diferentes e o desenvolvimento deste produto. Para o ano, provavelmente nós teremos algumas novidades ainda, que nós vamos agregar, estamos negociando para agregar também as aves, a vitrine, que com este modelo é possível, não há problema nenhum, e há já uma conversa com a Asgav para a participação deles a partir do ano que vem. Também nos stands, vocês devem ter visto, nós tivemos um espaço de harmonização de vinhos e produtos lácteos, e a estufa de alta tecnologia, operada pelo Senar, dentro da parceria, onde até ontem já participaram mais de 1.000 produtores só procurando informação e o conhecimento dessa tecnologia que está disponibilizada. Obrigado, Fabinho. E o frango estará entrando na vitrine no ano que vem, porque justamente nós estamos, e é a primeira vez na história da Federação, ainda que tenha 95 anos, a aproximação muito forte dessa federação com o setor de aves
e suínos do estado do Rio Grande do Sul. Que convenhamos, esses dois setores são fundamentais e gigantes na economia gaúcha, e como nós estamos com esse problema sério de nutrição e duas indústrias que, para evoluírem, elas precisam do protocolo do estado do Rio Grande do Sul, é que nós estamos em pleno desenvolvimento do programa Duas Safras, que vocês viram alguns cartazes aí pela nossa Expo Inter, dando conhecimento o que é o significado do programa Duas Safras que está sendo estabelecido no Rio Grande do Sul. Quero ressaltar, por fim, que o Dr. Chardon, nosso medalha Paulo Braçado de Souza Pinto, conferida ontem pela FEBRAC, parabéns, Dr. Chardon, participou juntamente com o Milton, está por aqui, incansavelmente, da organização desse, eu diria, dessa espetacular Expo Inter que tivemos. Realçando, evidentemente, que o governador do estado, o governador Randolfo, ele transferiu efetivamente o governo aqui para dentro do parque. E como secretário da Agricultura, que para orgulho nosso é do nosso quadro, secretário Domingos, embora licenciado, é o segundo vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, juntamente com a sua equipe, que passaram também diuturnamente, inclusive alguns deles morando aqui no parque, para que não tivéssemos nenhuma eventualidade, o que nos parece que estamos chegando ao fim da Expo Inter com nota 10. Os temas do nosso vice-presidente, que é da área de seguro agrícola e de variedades de soja e área de plantio de soja e vazio sanitário, não foi discutido nessa Expo Inter, porque ele leva isso aí muito bem, diga-se de passagem. E o Chicão, que já tem alguns números aqui para dar para vocês, da nossa área aqui dentro, que participou incansavelmente desta organização que o Dr. Francisco Chardon falou. Bom dia a todos. A área que eu sou ligado dentro da Expo Inter é mais a pecuária. Desculpe a minha voz. As vozes já estão... Praticamente, nós começamos essa Expo Inter 6 meses atrás. E como eu digo, isso aqui é como o caso da praia, a gente termina uma Expo Inter e praticamente volta de novo, que a manutenção é difícil. Mas 6 meses, eu acho que valeu o esforço pela grandiosidade da feira. E mais uma vez, depois de 3 anos, nós temos a representação dos animais da pecuária, foi muito importante. E esse convívio com o cidadão urbano, sem dúvida nenhuma. O grande show é os animais, porque os animais, esse ano, tanto a agricultura, os bovinos, equinos, teve uma representação, como eu disse, muito importante. As vendas não representam, os números não representam o sucesso que foi os animais, porque muitos que aqui estão são como uma vitrine do que eles vão negociar nas 22 exposições. A partir dessa exposição, nós rematamos as cabanhas. Mesmo assim, tivemos um total de 10 milhões e 58 mil reais em números redondos vendidos, que é um número satisfatório dentro do quadro que a maioria, como eu disse, não veio, porque tanto os grandes campeões, os grandes campeonatos foram obtidos por já esse ano em função da saída da frota, que depois o presidente pode dar um toque nisso, da vacina. Foi Santa Catarina, que aqui tiveram, e também do Paraná. A alvinicultura foi um show, bateu os recordes de inscrições, fruto ao trabalho do setor hoje, um trabalho muito bem organizado, em harmonia. A nossa alvinicultura voltou a ser aquela alvinicultura que foi no passado, sem dúvida nenhuma. E também é importante se dizer que as associações das mais diversas raças estão muito bem profissionalizadas. Hoje merece esse bulevar que a gente chama hoje de ser a calçada da fama aqui do parque, porque as instalações, esse ano foi importante para o restaurante, com shows à noite, se profissionalizarem, merece o reconhecimento nosso, isso é muito importante. E da mesma forma, aquilo que eu disse das casas de praia, a partir de agora nós vamos ter talvez uma mudança. A sede do Senar, por exemplo, vai ser usada o ano todo. Nós inauguramos 2 eventos aqui, a remodelação da pista J, que passou a ser um centro de eventos, e também onde era a pista B, agora é o centro de eventos Carlos Rivassi Esperoto, que foi inaugurado durante essa Expo Inter com o nome dele, já tem
encomendas do setor para fazer eventos aqui dentro. É isso que nós precisamos. Esse parque tem que ser mais usado durante o ano todo. E é isso que nós estamos lutando com as edificações novas que nós fizemos nesse parque esse ano. Talvez nós vamos começar a chegar naquilo que nós queremos. Mas no mais, como eu disse, os animais responderam ao nosso pedido, os animais voltaram a ser o show do parque, que eu ainda sou um pouco saudosista. Eu acho que sempre foi quem começou esse parque, foi os animais. O avanço tecnológico, o avanço da agricultura é algo fantástico, mas sem dúvida nenhuma, essa história do parque ainda são os animais que é isso aí. E evidentemente que essa Expo Inter ela é bem realizada porque ela tem um convênio Farsul, Secretaria da Agricultura, que é tocada muito bem pelo nosso diretor financeiro, José Alcindo, porque é tudo muito bonito, mas na hora de pagar a conta não é tão fácil assim, né, José Alcindo? Mas é bem. E uma conta que tem que ser tirada do cofre adiantada. Bom, pessoal, era isso aí que nós queríamos apresentar a vocês, tudo rapidamente. Estamos com 45 minutos e agora abrimos para as perguntas de vocês. Vou pedir aos colegas que levantem a mão para a inscrição, mas antes eu gostaria de só apresentar a Camila, da CNA, que pela primeira vez passou todo o tempo da feira. Quem não conhece, ela é da assessoria de imprensa. E para quem não conhece, o Alexandre Gurks, do Senar, que também é relativamente novo. Está ali o Alexandre, para quem não conhece. Tá? Então, podemos... Sim, obrigado, Gil. Deu? Antes também dizer, porque agora a Camila levantou ali, e eu sei que daqui a uma semana e meia nós começamos a ter grandes problemas com a Camila de fuso horário, porque ela fica me perguntando aqui do Brasil e eu tenho que responder lá do outro lado. A CNA está estará indo comigo e a nossa diretora, Sueli Andrade, da CNA, a missão do Ministério das Relações Exteriores para abrir mercados para o Brasil no mundo asiático. Mais mercados. Nós estaremos em Filipinas, Indonésia, Malásia e Singapura. Assim que os senhores repórteres quiserem alguma informação de lá, vocês têm meu telefone. Eu, com o maior prazer, com 11 horas de fuso horário, diga-se passagem, então vocês me perguntem às 8 horas da manhã, eu respondo às 8 da noite, mas sempre ao horário, porque já posso reportar tudo o que aconteceu durante o dia. Estaremos à disposição lá do outro lado do mundo. Regina. Bom dia, presidente Leão. Parabéns a todos vocês pela contribuição aí a mais essa Expo Inter, uma Expo Inter realmente diferenciada. Não tem como negar, presidente, que um dos grandes momentos dessa feira foi a visita do presidente Jair Bolsonaro. No mês passado, a CNA, numa atitude até insólita, pode-se dizer assim, abriu voto ao presidente Jair Bolsonaro com aquela manifestação muito forte do presidente João Martins. No início dessa Expo Inter, sábado passado, o senhor também fez uma manifestação bastante forte nesse evento da Câmara aqui, também mais uma vez pedindo voto a Jair Bolsonaro. Numa atitude dessas, nós temos riscos ou podemos ter benefícios, e a gente sempre tem que trabalhar em duas vertentes, né? Já que há uma eleição. Vou tentar fazer essa pergunta de maneira bem sucinta, e 3 em 1, na verdade. Vocês calcularam e calculam esses riscos? Quais os maiores temores caso Jair Bolsonaro não vença a eleição? E até que ponto um evento como esse, de um setor que trabalha muito com a imagem, pode influenciar no voto aqui no Rio Grande do Sul? Eu me refiro a esse posicionamento da Farsul, assim como me refiro também ao posicionamento das outras federações. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre esse futuro próximo. Obrigado, Alex Soares. Não é uma pergunta fácil de responder, evidentemente, mas nós olhamos pelo que nós representamos hoje para o nosso país. A agricultura brasileira é solução do mundo, nem do país, não é só do Brasil, é solução para o mundo. E normalmente, quando nós temos, e hoje teve um excelente candidato aí, o Felipe do Novo, que tem um pensamento absolutamente alinhado conosco. Então, nós não temos só a Jair Messias Bolsonaro, nós temos outros pensamentos. A própria Simone Tebet, também questionada
por vocês, e presente. Eu estava ao lado dela, também ela tem posições muito definidas com a Veloz. Quem é que não tem essas posições definidas? É justamente quem se contrapõe a nós. E o nosso produtor rural, ele tem um pensamento único, sim, porque o nosso calcanhar de Aquiles é o direito de propriedade. E quando a esquerda chega no poder, ela contesta o direito de propriedade. Então ela relativiza o direito de propriedade. E ao relativizar o direito de propriedade, ela pode começar e a única que vai conseguir trancar o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Ninguém mais. Gisele. Achei que o senhor ia demorar mais para dar essa resposta. Aliás, o Alex já arriscou uma das minhas perguntas aqui da minha listinha. Eu tenho 3 perguntas para fazer, uma delas para o Antônio. Antônio, quando a gente fala em números num cenário de inflação, a gente sempre tem que ter um cuidado, pelo menos, né, os economistas têm sempre um cuidado, a gente fala em números, né, nominais e números reais. Eu queria que tu avaliasse, assim, até que tu fez um belo trabalho aí, mostrando o quanto cresceu o salário mínimo, o quanto cresceu o preço da cesta básica, né, deflacionando os valores, quer dizer, dando um valor real, né. Queria que tu avaliasse, assim, o quanto do crescimento que a gente certamente vai ter, porque os números já estão mostrando isso nesta edição, o quanto é crescimento real e o quanto reflete essa inflação que tu mesmo mencionaste, que existe, inclusive, nas máquinas, nos insumos, nos alimentos, né? Vender mais, na agricultura familiar também tem um pouco desse reflexo. Então, a minha primeira pergunta para ti é essa: qual, né, deve ser o crescimento, existe espaço para crescimento real, ou esse crescimento também reflete muito no cenário inflacionário que a gente está vivendo? Segundo, minha pergunta daí é para o Gedeão, complementando o que o Alex, né, já te perguntou. Tu explicaste, falaste bem sobre, assim, o porquê, né, quem acompanha o setor sabe que essa questão da direito à propriedade é sempre um tema de muita atenção de vocês, mas eu acho que faltou responder uma parte da pergunta ali que o Alex fez, que é, à medida que você abre, né, o seu voto, por mais clara que seja a identificação implícita, você cria uma possibilidade de receber, porque assim, o fato de a esquerda não estar alinhada ao setor, na sua avaliação, como o senhor colocou, não quer dizer que a esquerda não possa vencer, né? Em caso de vitória, né, como negociar com a esquerda ou com quem quer que seja, mas enfim, o senhor falou especificamente na esquerda, a partir de um posicionamento claro de apoio ao outro candidato. E queria também perguntar para o Condorelli. O Condorelli falou sobre os números, né? E eu achei um número bem interessante, esse número que tu colocaste ali, da preocupação de 15% dos 11 mil, aí buscando informações sobre a aplicação de produtos, né, que tem relação com um tema importante aqui no Estado, e também sobre esse esforço de vocês em traduzir a legislação ambiental. Aí eu queria fugir um pouquinho disso, queria aproveitar esse gancho para te perguntar, que recentemente estive num ambiente falando sobre o Código Florestal, e o Rio Grande do Sul tem, né, um dos índices, me corrija se eu estiver errado, mas assim, em relação a outros estados, ainda precisa avançar nessa questão de leitura de cadastro ambiental rural, enfim, porque nós temos um entrave no bioma Pampa e no metade norte em relação a pontos que são questionados. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre como está essa situação. Desculpe me alongar tanto, gente. O senhor quer começar, presidente? Sempre que veio esse tema político em cima do... A Gisele embaralhou a grande área aí, trouxe o Becker lá e atirou para a ponta de lança e... Ó, a Gisele, é inegável que lá atrás, este que é candidato a presidente da República, ele ajudou um pouco, sim, a agricultura brasileira naquela época. Mas também é inegável que
assim como ele ajudava a agricultura brasileira, ele tocava também contra a agricultura brasileira na relativização de desigualdade, em todos os quesitos. Questão indígena, questão agrícola, questão ambiental, que foi muito pesado na questão ambiental, e questão de reforma agrária. Eles levaram 80 milhões de hectares desse país, até hoje não justificaram para que levaram. Porque eles estão se sentindo produtores rurais agora, estão recebendo o título de propriedade deste presidente que está aí. E nós somos partidários, aliás, sempre avisávamos isso. Temos que avançar com essas pessoas para tem que tirar essa gente da tutela do Estado. Nós temos que ser produtores e proprietários rurais. Simples assim. É a única maneira de fazer o agronegócio continuar crescendo. E se eles vierem a se instalar novamente no Palácio do Planalto, nós estaremos negociando com a envergadura do tamanho do agronegócio brasileiro. Porque eu não acredito que algum governante hoje, quem quer que seja, ainda que se coloque numa posição contrária ao agronegócio, que ele possa prescindir ou abrir mão do agronegócio perante o mundo. Porque senão vamos para da balança comercial. Onde é que vem os dólares do Brasil? Onde é que vem o superávit da balança comercial brasileira? Como é que o Brasil está colocado no mundo? E até, eu chego até a colocar mais. Estamos iniciando uma crise alimentar no mundo. Muito bem detectada pelo Antônio da Luz, nosso departamento econômico. Começa a faltar alimento pelos crescimentos, principalmente dos países asiáticos. E uma das razões por esta crise estar acontecendo é justamente a postura ideológica do governo argentino. Porque a Argentina é o terceiro país, o primeiro exportador líquido de alimentos do mundo é o Brasil, segundo os Estados Unidos, terceiro a Argentina. E a agricultura argentina simplesmente estacionou. Não cresce mais nem nada, porque o produtor rural argentino está apertado e começa a faltar alimento no mundo. E se nós estamos aqui numa posição de um país tropical, primeira agricultura tropical desenvolvida do mundo, e hoje rivalizando com qualquer agricultura de clima temperado, porque elas são ligeiramente diferentes, e até porque a nossa se torna efetivamente mais eficiente que a do clima temperado, porque nós conseguimos fazer 2 e até 3 safras por ano, coisa que o clima temperado não faz, não consegue fazer. Por nós estarmos no trópico e com toda a tecnologia gerada pela nossa própria Embrapa, e com o agricultor brasileiro que tem muita capacidade, e com esta envergadura, que nós enfrentamos qualquer governo que queira nos opor, porque senão quem vai pagar a conta é o consumidor, inclusive brasileiro, porque vai faltar comida na gôndola. Qualquer pensamento ao contrário. Isso é muito importante que se coloque. Faltou comida em alguns lugares do mundo, no Brasil jamais faltou, porque a agricultura vem neste crescimento espetacular, eu diria assim. Será que alguém tem coragem de se contrapor? E nós sabemos que tem alguns deputados de esquerda que querem cometer a estupidez de taxar as exportações brasileiras. Eles já têm um projeto e são candidatos, são deputados, hoje candidatos, da esquerda, não são da direita. Ou não são do centro nem da direita. Eu quero voltar para nos colocar, que eu declarei, nós somos direitistas nem fascistas, muito menos fascistas. Nós somos agricultores. Aí o resto você já sabe o que eu disse. Quem é que vai falar agora? O Antônio primeiro que está na fila, depois o Colorado. Responder para a Gisele, não, primeiro tá? Depois responder a Gisele que ela ficou espantada com 37%, foi isso? Não, com a questão da inflação. Não, é que ele disse que é como encontrar um amigo que está 37% maior, como eu disse brincando aqui. Alguns, né, assim, a pandemia em casa, realmente, né, algumas, todos nós, sem né? nenhuma referência aos presentes, né? Nenhuma, de forma alguma. Tudo matéria. A tua pergunta é muito difícil de responder, uma vez que nós temos que esperar que números que virão agora no anúncio de algumas horas. Porque a expectativa de crescimento forte, ela já vem de uma leitura que é feita a partir de conversas com os agentes financeiros e com o pessoal do setor das máquinas. Mas nós não temos um número. Então, se nós não temos um número, fica muito difícil de medir o que é inflação e o que não é inflação. Agora, com certeza,
uma parte do crescimento de 19 para cá, vamos comparar 19, que foi uma Expo Inter, a última inteira, digamos assim, completa, tem um fator, haverá um fator inflacionário, mas para nós será uma surpresa muito grande se não houver um crescimento real bem significativo. Bem significativo. E a nossa preocupação, ao ver se isto vir a se concretizar daqui a algumas horas, é justamente transformar isto que até o momento da feira são expectativas e que viram negócios efetivamente depois que as partes assinam o contrato. E só assinam o contrato depois que são liberados os recursos nos agentes financeiros e uma boa parte deles dependentes do BNDES. Então, o nosso posicionamento, que não foi crítico, eu quero deixar bem claro, nós não fizemos nenhum tipo de crítica ao setor de armazenaria, nós queremos deixar claro, porque o que nós estamos alertando é que nós precisamos também nesse setor avançar para outras modalidades de crédito, para que não sejam frustradas nem as expectativas dos vendedores e nem a dos compradores. Bom, antes de responder, Gisele, especificamente a questão dos defensivos e regras, eu gostaria só de tentar fazer uma analogia com vocês em relação à questão do direito de propriedade. Eu imagino que todo mundo que esteja aqui, assim como toda a maioria da população do país, sonha em ter uma casa própria. E muitas vezes enterra para a aquisição da sua casa própria todo o seu fundo de garantia e as suas esperanças por 30 anos financiando o sistema financeiro da habitação. Direito de propriedade aviltado, essa falta de segurança jurídica significa muito mais do que tudo acabar com o sonho de uma família, porque as regras podem ser mudadas a qualquer momento. Quem lhe fez um financiamento por 30 anos muda a regra do financiamento. Você já colocou todo o seu fundo de garantia, todas as esperanças da sua família e comprometeu o seu futuro inteiro, considerando essa propriedade de adquirir um imóvel, uma casa própria. O direito de propriedade é mais ou menos isso quando ele é habilitado. É acabar com o sonho de uma vida e colocar sob uma grande interrogação o que eu fiz com a minha vida e a vida da minha família inteira quando a gente não tem segurança jurídica em relação às nossas propriedades. Imagine que o exemplo da casa própria sirva para todos aqueles que imaginam comprar uma casa própria financiando por 30 anos. Com relação, Gisele, à questão dos defensivos e os 15% mesmo, nós estamos falando de algo muito importante na agricultura quando a gente fala de defensivos agrícolas de uso de produtos agroquímicos. Uma plantadeira, ela passa apenas uma vez por ano num hectare de terra e muitas vezes, dependendo do tamanho da lavoura, ela não passa nem em todos os hectares, precisa de 2 ou 3 delas. Uma colheitadeira, ela passa, se muito boa, uma vez por ano num hectare de terra. Um pulverizador, um autopropelido, passa 7, 8, 9 vezes por ano no mesmo hectare de terra, fazendo a aplicação de produtos da indústria farmacêutica e química que tem finalidades diferentes, formulações diferentes, composições diferentes, com combinações diferentes. Portanto, isso exige do produtor rural uma preocupação muito maior, porque, primeiro, a carga de trabalho em cima dessa atividade, do uso dessas máquinas é muito maior, a sensibilidade do trabalho é muito maior e o custo é muito maior. Nós já falamos de um custo que vai talvez a 20, 22% de toda a lavoura, considerada a operação e o insumo. E que mais do que isso, tem hora exata para acontecer, portanto, uma vez mal feito, gera não só a ausência de efeito, como a impossibilidade de se fazer, e por conta disso, os prejuízos recorrentes da não eficiência do que foi feito. Portanto, por isso que os produtores se preocupam tanto com essa questão. Fora que nós estamos na eminência, com as novas tecnologias de herbicidas em particular, com essas novas sementes, novas transgenias que chegam, efetivamente, de termos um problema dentro das nossas próprias propriedades.
Porque o uso de herbicidas hormonais como o dicamba, por exemplo, no futuro, fará com que eu mesmo, que não vou ter talvez toda a minha lavoura plantada com uma variedade resistente a um herbicida hormonal, tenha problema dentro da minha propriedade, Alex. A deriva vai acontecer na minha própria lavoura. Então eu preciso aprender cada vez mais como se dá esta tecnologia e como eu posso fazer o melhor uso de tudo isso que está à disposição de fazer uma produção agropecuária mais intensiva para que o que o Antônio falou aconteça. Que nós sejamos capazes de crescer, alimentar toda a nossa população com um custo barato, como é o alimento do Brasil, se olharmos para outros países, e temos a capacidade de colaborar com não só o atendimento da demanda de alimentos dos outros países, bem como de fibras. Desafio quem nessa sala não tem uma peça de algodão na roupa nesse momento, ou de lã ou couro, que seria fácil no inverno do Rio Grande do Sul, bem como colaborar com o abastecimento de energia para os outros países, porque todos os senhores e nós aqui estamos nos locomovendo no Brasil a partir do trabalho de um produtor rural. Porque no tanque de combustível dos nossos carros tem biodiesel, em muitos casos, que no Brasil é óleo de soja, ou etanol, que no Brasil é cana-de-açúcar mesmo em parte da gasolina. Com relação às regras ambientais, nós estamos falando de tentar traduzir o segundo grupo mais complexo de legislação que o Brasil tem. Só em regras federais são mais de 15 mil dispositivos, determinações, observações, condições que estão estabelecidas para que o produtor rural só perde para algo que consegue ser quase 4 vezes maior que a legislação tributária do país. Mas é o segundo conjunto mais complexo de leis e normas que o Brasil tem. E nós não vamos imaginar que um produtor que está preocupado em regular uma planta dele, escolher um bom touro, cuidar do parto de uma vaca, observar a esquila de uma ovelha, se efetivamente ele ainda tem que conhecer 15.400 determinações de regras federais, sem considerar as estaduais e municipais. Portanto, o trabalho do Senar é efetivamente com esse curso, não torná-lo um especialista em regras ambientais, mas evitar que ele deixe de cumprir as principais regras, como a gente tem observado ao longo da nossa história, e vocês sabem que eu tenho uma relação a longo prazo, o João Marcelo tem feito esse trabalho, de que a maioria dos casos são de puro absoluto desconhecimento do que o produtor deveria estar fazendo, e muito raramente por uma condição de má fé. Ninguém acorda de manhã dizendo que hoje é um dia feliz porque hoje é um dia de destruir o meio ambiente. Muito pelo contrário, o produtor sabe que depende do meio ambiente para que o seu negócio tenha continuidade, inclusive com algo que lhe é muito caro, que ele tenha continuidade para os seus descendentes, filhos e netos. Portanto, ele sabe que precisa que os recursos naturais estejam pelo menos nas mesmas condições em que ele recebeu. Né? Há um ditado que diz, o presidente talvez saiba ele melhor do que eu, de que a terra é algo, não algo que a gente que a gente recebe, mas sim algo que a gente pega emprestado de quem vem depois da gente. Né? E com relação ao Código Florestal, eu vou pedir licença, porque a gente procura cada um fazer o que entende melhor, e vou pedir ao Marcelo que faça a complementação dessa resposta, porque hoje ele é o responsável por essa área no nosso sistema. Tá bem, doutora. Gisele, bom, a tua pergunta se refere a, basicamente, a ação civil pública que nós temos, né, em Bioma Pampa. Nós temos não é só sobre isso, né? Saber que a gente eu tive uma aula com o Carlos, não vamos lembrar, que é a pessoa que trabalha na questão do Código Florestal no governo, que esteve à frente do Sistema Florestal Brasileiro, que agora não está mais, saiu. Mas ele, enfim, se falou sobre números, né? Então eu queria saber se de fato é menos sobre a ação e saber se de fato, né, esse empecilho, essa divergência de entendimento com relação a, eu citei, né, o Bioma Pampa, mas enfim, se isso de alguma forma de fato atrasa um pouco, né, a leitura dos dados, a colocação dos dados gaúchos dentro do sistema nacional, que é também um pouco confuso porque cada estado acabou customizando um pouco, né, a forma de colocação. Né? Exatamente. Bom, isso guarda inclusive relação com o próprio curso, quando o Condorelli comenta em traduzir a legislação para o produtor rural. E isso é uma demanda que a gente percebe, né, necessidade de maior conhecimento.
Daí vou chegar no teu questionamento, mas o próprio decreto que hoje está judicializado, ele teve um objetivo de tentar trazer a realidade do Pampa, né, perante a lei federal, principalmente num estado que é antropizado, e aqui é o grande, né, foco de discussão, é a antropização, as áreas consolidadas. Um estado que é antropizado há quase 400 anos. E esse decreto procurou traduzir e mostrar a realidade. O decreto foi judicializado, culminando em uma liminar, né, e que essa liminar, sim, enquanto ela estiver vigente, né, ela é um empecilho para que nós consigamos, inclusive, analisar o cadastro ambiental rural e validar aqui pela Secretaria do Meio Ambiente, né, e daí sim inserir esses dados e até avançar no programa de regularização ambiental. Então nós precisamos que este caso, essa ação tenha um fim, né, e nós estamos buscando, o setor busca junto ao governo do estado, junto ao Ministério Público, um melhor entendimento nisso para que a gente consiga avançar e zerar este assunto para que daí, então, nós temos outras ações que temos que tomar, o governo do estado tem que tomar para que se possa avaliar o caso, que é construir a regra, né, como se dará a avaliação deste caso, como é que será a regra de análise e validação, né, e também a regra do próprio programa de regulação ambiental, como nós poderemos recuperar, recompor as APPs, que prazo nós temos. Então tudo isso precisa ser construído dentro do governo do estado, bem como os mapas que servirão de insumo, o mapa de uso do solo e principalmente o mapa hidrográfico, que é objeto de discussão também, porque ele se presta muito bem para o que nós temos hoje. O mapa oficial se presta para balanço hídrico, mas ele não tem um cunho para licenciamento ambiental, onde vai definir a exigência ou não de APP. Então são essas etapas: ação civil pública, construir a regra e a definição dos mapas para que então a gente possa analisar e validar o cadastro ambiental rural das propriedades. Luiz Eduardo Bona, por favor. Se alguém mais quiser, por favor, se inscreva. Bom dia, presidente. E uma pergunta para o presidente Condorelli. O presidente, eu não acompanhei, presidente, na reunião da comissão permanente, o plano diretor, proposta do plano de mudança de plano diretor aqui no Parque do Brasil. Gostaria que o senhor nos comentasse os principais eixos desse plano diretor que está sendo concebido e como o novo governo, se o ano que vem já existem algumas mudanças que podem, a partir desse plano diretor. Bona. Posso completar? Já te responder primeiro, depois para não estou autorizado a falar sobre o programa, porque é algo que o secretário Domingos é que está levantando. Nessa discussão, temos que fazer e queremos deixar consolidado até o fim deste mandato do governador Ranolfo um plano diretor para o parque. Só isso. Isso não existe até hoje. Não existe. Tá? É uma coisa nova, sim, e coisa deste belo secretário, grande secretário Domingos. Que conhece muito do setor rural. Profundamente. Necessário fazer isso. E em relação ao Condorelli, seriam duas perguntas, Condorelli. Uma Até porque apareceu dois problemas aí nesse parque. Primeiro, a máquina agrícola parece que lotou quase tudo. Impressionante. Tá. E nós temos estacionamento para 22 mil carros e por 3 dias tiveram que fechar o estacionamento porque não tinha mais vaga. Hoje deve ser outro dia que vai fechar de novo. Exatamente. Quer dizer, então realmente nós necessitamos ampliar o nosso parque. E um dos problemas principais, nós não conseguimos fazer que a pessoa que vem de Porto Alegre, o Transurb, compre a passagem em Porto Alegre, e quando lá o túnel, ele entra 50 metros dentro do parque, a pessoa não pode entrar no parque, ele tem que voltar à rua e caminhar 280 metros para poder entrar lá no outro portão. Isso é um absurdo. Podia comprar a passagem em Porto Alegre, a passagem, o trem, e entrar no parque. Quando fizesse aquela volta ali, você todo a primeira volta, deixar descer. Tem que voltar para a calçada, caminhar com aquele comércio que tem ali, caminhar 280 metros para poder entrar no parque, até com uma criança. Isso é um absurdo. Para a gente não contemplar isso aí. E também o término daquela rua lateral que tem só metade da ponte, que não libera a justiça também. Eu posso comprovar que eu vim todos os dias de Transurb na Espanha. Eduardo Condorelli,
o centro de treinamento aqui que foi inaugurado, queria ter uma avaliação, um detalhamento, como é que vai ser o aproveitamento desse centro durante o ano. E o outro que eu achei muito importante é essa parceria com a Embrapa, que pela dimensão, pelo jeito, vai ser uma coisa bem forte mesmo, né? E falar sobre esses dois na área de educação, né? Obrigado. Bom, mano, na verdade, primeiro falando desta obra aqui no Parque de Exposições do Brasil, como já disse anteriormente, o Senar precisava estar numa localização que permitisse que ele se colocasse à altura do que a agropecuária exige de uma entidade como a nossa. Nós temos esta possibilidade e conseguimos, nesta bela negociação com o governo do Estado, a disponibilidade desse terreno em que aqui nesses banheiros muito antigos. Contrapartida nossa será fazer banheiros novos no Parque do Esteio, há um projeto, está na Prefeitura de Esteio, banheiros do Parque, está na Prefeitura de Esteio sendo avaliado. E sim, a proposta é que esse centro, com essa estrutura que ele hoje tem, ele possa ser utilizado em outros momentos do ano. Nós dispomos de auditórios e salas de reuniões ali, que permitirão que nós possamos desviar parte do nivelamento técnico do nosso quadro, que hoje já supera 700 profissionais, para cá, onde há uma disponibilidade de espaço maior, onde há a possibilidade de fazermos um trabalho muito mais focado, a pessoa dentro do parque, né? Ela não tem outras questões que possam desviar a sua atenção. Então a ideia é otimizar sim durante o ano, e estamos observando também parte desse investimento pelo crescimento da própria FenaSul, que vem se destacando como uma feira importante nesta entre-safra da Expo Inter. Então já entendemos que também, e aqui nós estamos próximos ao pavilhão de gado de leite, então entendemos que efetivamente era o momento de fazer esta preparação. E pensamos sim em ter uma estrutura aqui que pudesse servir de referência, de base de trabalho, pelo menos pelos próximos 25 anos. Por isso que a obra também tem características mais modernas, né, em relação a ser considerada atual, pelo menos por 25 anos. A Patrícia do Correio do Povo, lembrando que logo após a gente vai fazer o quebra-queixo. A Embrapa? Terminar? Ah, tá. Bom, com relação ao centro de formação, junto à Embrapa Pecuária Sul, lá em Bagé. Nós temos observado uma dificuldade enorme no mercado de trabalho para a contratação de operadores de máquinas e implementos agrícolas. A coisa tem ficado gigantesca, essa dificuldade. Fica muito evidente porque está ficando difícil. Se a gente está 37% maior, grande parte disso se dá inclusive na agricultura, mais até muitas vezes do que na pecuária. E a agricultura ela é um processo que vem se intensificando de maneira muito significativa, portanto, exigindo máquinas maiores para melhor rendimento, melhor aproveitamento, melhor desempenho. E essas máquinas estão exigindo uma capacidade dos nossos trabalhadores, dos produtores rurais que operam, que muitas vezes nós não estamos dando conta de acompanhar. E por isso, então, a ideia é de fazer um robusto centro de formação profissional. É uma área de 50 hectares, onde nós teremos ali a possibilidade de realizar entre 12 a 20 dos nossos títulos e cursos focados na área de implemento, de operação de implementos e máquinas. Grande parte deles cursos intensivos, por pelo menos uma semana de duração, onde o aluno fica hospedado e alimentado juntamente às nossas estruturas do Senar, e praticamente, se imagina ainda num esboço que foi feito, é quase um pequeno campus universitário que será construído lá para que nós tenhamos uma estrutura adequada para capacitar entre 5 a 7 mil trabalhadores rurais por ano, no sentido de que a gente tenha não só a possibilidade de contratação dessas pessoas, mas todos vocês vão concordar comigo que nós estamos falando de postos de trabalho absolutamente qualificados, não só nas condições de trabalho, máquinas modernas, com cabines projetadas por ergonomia, com ar-condicionado, estruturas de alto rendimento, muito computador embarcado, bem como estamos falando de pessoas que terão acesso ao mercado de trabalho com salários em patamares diferenciados também. Por que Bagé e tem ideia de fazer outras quase? Alex, o investimento é grande, nós estamos fazendo uma previsão orçamentária de quase 20 milhões de reais para a construção, e a ideia é que efetivamente Bagé, por estar no meio do caminho da nova fronteira agrícola do Rio Grande do Sul, do Brasil, na verdade, né? Nós temos um estado com 28 milhões de hectares, temos 21 milhões de hectares de propriedades rurais nesse estado e plantamos, no verão, vamos pegar a maior área, considerando o arroz, aproximadamente, se não me engano, 8 milhões de hectares, arredondando os números.
Portanto, temos aí dos 21 milhões de hectares das nossas propriedades rurais, 13 milhões de hectares que não são utilizados. Com agricultura. Grande parte deles estão na metade sul do Rio Grande do Sul, do bioma Pampa, e, obviamente, porque Bagé, por estar, era Olha Negra, tá, a ideia inicial, acabamos mudando para Bagé, nós conseguimos, com a Embrapa, poder público, não haverá necessidade de aquisição da área. A Embrapa é uma grande fazenda, né, tem uma fazenda, uma área expressiva, né, nessa unidade da Embrapa, e ela está no meio do caminho, na distância entre Quaraí e o Porto de Rio Grande, bem na parte mais inferior dessa fronteira agrícola, portanto, servindo de piloto para receber. Fora isso, uma cidade com uma estrutura física um pouco maior, dispõe de rodoviária, aeroporto, não poderia ser uma pequena cidade, porque nós dificultaríamos o acesso de todos que querem chegar para os treinamentos. Então foi uma combinação de fatores que fez com que isso se tornasse mais interessante nesse momento, sendo que toda a estrutura é fora da cidade, lá na fazenda da Embrapa, a 6 km de distância do município. E o local ali também servia de BX, dos anos 90 a 153, que liga a 293. E está equidistante entre Rio Grande e Uruguaiana. Então pega realmente toda a metade sul do Rio Grande. Você perguntou se seria abrir outras? É um grande projeto piloto, pelo valor financeiro anunciado. Vocês imaginam que a gente tem que dar uma experimentada nele primeiro para ver se esse modelo tem possibilidade de ser replicado. Bem localizado. E duas universidades também tem lá? Duas universidades, exatamente. A estrutura, veja bem, ela é a grande cidade de toda a fronteira com o Uruguai. Vai revolucionar a educação profissional rural, isso aí, vai. Patrícia, por favor. Tudo Gedeu. Patrícia. O senhor falou, né, antecipou os números que a gente vai confirmar mais tarde na coletiva da Secretaria, mas o senhor já adiantou que todas as projeções que vocês tinham feito de negócios e de visitação já foram batidas, né, foram superadas. Partindo desses resultados, o que o senhor vislumbra, o que vocês já conseguem vislumbrar para o próximo Expointer, para onde ela vai crescer, o que pode acontecer? Patrícia, a Expointer está tendo essa característica e provavelmente a nossa expectativa é que o ano que vem teremos uma Expointer maior que essa. Porque eu vou ter que fazer uma história muito honesta. Nos anos 70, nos anos 80, que eu vinha na Expointer, a Expointer não era o retrato fiel do progresso no campo, não era. A Expointer era uma coisa e a verdade rural era outra. Absolutamente diferente do que é agora. Hoje que tu vê aqui dentro, tu vê no campo. O progresso tecnológico, o progresso genético. Se nós vamos olhar para o lado da pecuária, o que a pecuária vem se beneficiando da agricultura e a grandiosidade da agricultura que nós vemos no território gaúcho e no Brasil, é que reflete tudo que está aqui dentro da Espanha. Então o produtor ele vem aqui, ele vem atrás de genética, outros vêm atrás da agricultura. Uns vêm atrás de máquina agrícola e outros atrás de conhecimento. E aí se estabelece toda essa discussão em cima do que é melhor. Então eu acredito que, a não ser que mudem as coisas, e aí, repito, o mês de outubro para nós é fundamental, porque o Brasil tem que continuar crescendo. A não ser que as coisas mudem, nós teremos sim uma continuidade dessa Expointer em função da necessidade do mundo que precisa de comida no Brasil. Se precisa de comida no Brasil, e o agricultor brasileiro habilitado está fazendo isso, sim, efetivamente, em todas as formas, porque o Brasil, nós temos uma característica ímpar do mundo. Nós ainda temos crescimento horizontal aliado ao vertical. Vertical, tecnologia, maior produtividade por unidade de área. Horizontal, conquista de novos espaços, novos hectares. Então, esta é uma realidade brasileira, além de podermos fazer 2 e até 3 safras. Então, realmente, o Brasil é um grande player para a humanidade na solução de alguma possível fome que possa estar surgindo por aí. E a Expointer está refletindo isso. Presidente, posso colaborar com a sua resposta, Patrícia? Me parece a Expointer é uma oportunidade muito grande de tentar observar o que o agro é capaz de fazer pelo país. Não é um setor melhor,
nem pior que os demais, é um setor que se soma na busca de soluções. Vamos descontar todas as pessoas que vieram a este parque para lazer e vamos olhar todos os estandes que os senhores e as senhoras caminharam e viram pessoas trabalhando. Eu quero crer que fique emblemático para todos nós que a ínfima minoria tem talão de notas de produtor rural. Portanto, a absoluta maioria das pessoas envolvidas com todos os estandes que aqui estão são empregos gerados, emprego e renda gerada na zona urbana a partir daquilo que um produtor acredita seja interessante e possível fazer dentro da sua propriedade. Este é um dos papéis que a agropecuária brasileira pode ter, de servir de mola propulsora para a geração de emprego e renda fora das fronteiras também. Aliás, como diz o Antônio sempre muito bem, a gente acaba gerando mais resultado fora do que dentro da fronteira. O que o Brasil precisa, e o Rio Grande também, é diminuir um pouco, ou até parar, quem sabe, com essa discussão, essa celeuma, se isso é bom ou ruim, se o agro é bom, se ele é mau ou se ele é bom, e passarmos a acreditar que o nosso setor pode sim colaborar e muito com a sociedade brasileira, gerando emprego e renda, e a Expo Inter é um grande exemplo disso. Convido aqueles que quiserem sair perguntando se as pessoas que estão empregadas nesses stands, elas vão para as propriedades rurais executar o seu trabalho, ou se elas vão para uma indústria, um comércio ou um escritório do setor de serviços. Mais alguma pergunta? Eu só gostaria de completar. Aliás, o crescimento da agricultura brasileira desta maneira que está se executando não está escrito nos livros de história, mas isso aí é uma conquista do povo brasileiro. Não é só da agricultura. Isso é claro. Isso é um pouquinho. Vocês que estão aqui sentados na mesa conosco estão se beneficiando desse crescimento. Não, o Gisele é o conjunto da obra. É pelo que o Camardelli acabou de falar. Quem é que fabrica o trator para mim? Ele é produtor rural? Quem é que fabrica o produto químico? Ele é produtor rural? Quem é que transforma o produto e vai para a prateleira do supermercado? É produtor rural? Claro que não. Então, isso é obra do povo brasileiro. Então, nós temos que ter orgulho de ser brasileiros hoje, que pelo menos antes nós éramos campeão de futebol, melhor samba do mundo, aliás, samba, carnaval. Pela primeira vez o Brasil chega no mundo com uma postura de nação desenvolvida, de nação do primeiro mundo, de uma potência. Isso eu tive, essa experiência eu tive com os dois grandes embaixadores das duas potências. Eu estou cansado de contar isso para vocês, né? Quando eles chegaram reconhecendo que o Brasil é uma potência mundial do agronegócio. Isso é um tempo bom para todos nós. Só queria complementar. A Expo Inter. Está desligado. A Expo Inter, ano que vem, ela tem que ser calcada em cima do plano diretor, que a maioria das coisas são improvisadas. Então nós temos que começar realmente a ver obras que, como foi feito esse ano, obras que venham dentro de um projeto, dentro de uma planificação, porque a maioria tem muito puxadinho, muita coisa improvisada, que até a beleza do parque a gente tem que começar a criar um ambiente diferenciado para ser uma Expo Inter, como foi falado. É isso aí. Mais alguma pergunta? Então eu agradeço a todos. Em seguida nós vamos fazer o quebra-queixo, vocês podem seguir o almoço que nós vamos Só um comentário aqui do nosso vice-presidente Paulo. Olha, eu estou com a voz um pouco quase mas eu sei que talvez vocês tenham estranhado pelos números de crescimento de 2019 para cá no do agronegócio Brasil. Infelizmente, o Rio Grande não viveu essa realidade. Nós tivemos 2019 com 33 sacas de média, 2020 com 57 e agora com 23. E soja, que é a principal cultura econômica e que dá sustentação praticamente na pecuária, inclusive de forma indireta também. Então, realmente, vê a pujança dessa feira e dá para ver o cenário, que nem o Antônio falou, nós já falamos com o presidente e os demais colegas aqui, que isso aí é uma feira brasileira, porque, na realidade, esses números que nos surpreendem é uma posição que isso aí não diz diretamente só com o Rio Grande, mas sim com o cenário da política do setor agrícola nacional. E esperamos aí, como é um assunto que eu sei que nós devemos até relembrar, porque teve uma passagem muito importante, foi justamente a sustentação do seguro agrícola para esse ano,
que evitou um tratoraço, um caminhonaço a Brasília. E salvou a Gauchada. Só que, infelizmente, para o próximo ano, agora em função, por isso que nós vamos repensar essa posição, já comentamos com o Antônio, a nível com a CNA e com a parceria público-privada para melhorar esse sistema. Porque foi tão favorável no ano, no sentido de beneficiar, que no próximo agora já estamos capenga com uma posição bem inferior à do ano passado, cobrando o dobro e pagando só metade. Então, tomara ao São Pedro aí que não mande de novo uma situação de clima. E o Rio Grande deu para ver a pujança que veio, porque mesmo os produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul, com toda essa situação, estão aqui ativos e participando de forma efetiva nos investimentos e, obviamente, nos custeios para o próximo ano. Né? Seria esse breve comentário. E bom comentário, Conrad, muito pertinente, diga-se de passagem, que vem de encontro com a pergunta da Patrícia, porque se nós tivermos ano que vem uma bela safra no Rio Grande, imagina que expoente podemos ter, né? Certo. Se já temos grande, uma safra que foi mais ou menos. Então, pessoal, quero agradecer muito a todos vocês que mais uma vez chegaram na nossa casa, no final dessa espetacular e magnífica Expo Inter, que muito está nos enchendo de alegrias e de orgulho do povo gaúcho, por ter conseguido montar essa belíssima exposição que hoje já há mais tempo vem ultrapassando muito o cenário nacional e até internacional. Obrigado, pessoal, e até a próxima Expo Inter, se Deus quiser. Eu só vou pedir ajuda para os